O milagre que mudou a vida de André. André tinha 38 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, doença de Alexander, uma condição neurodegenerativa rara que, aos poucos, o deixaria sem controle dos músculos, da fala e até da respiração. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas tratamentos para retardar o avanço da doença. A cada mês, suas pernas ficavam mais fracas, as mãos tremiam ao segurar um copo, e a voz, antes firme, agora saía entrecortada. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio enquanto ajudava-o a se vestir. Os dois filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 6, não entendiam por que o pai já não conseguia brincar como antes. André era um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina mecânica em São Paulo. Sempre havia sido forte, o provedor da família, mas agora se via frágil, dependente. As contas se acumulavam, e a tristeza tomava conta do lar. Uma noite, depois de mais uma crise de choro, Ana segurou sua mão e disse: André, não podemos desistir. Deus pode nos ajudar. Deus? Ele respondeu com amargura. Onde ele estava quando os médicos disseram que eu ia ficar paralisado? Ana não discutiu. Ela apenas pegou a Bíblia que ganhará de uma vizinha anos antes e leu em voz alta: Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. André ouviu em silêncio, mas no fundo, uma pequena esperança acendeu. 2 dias depois, enquanto Ana levava as crianças à escola, ela passou em frente a um prédio simples, sem cruzes nem imagens chamativas, apenas uma placa discreta: Congregação Cristã no Brasil. Lembrou-se de que uma colega de trabalho, Irmã Maria, falará daquele lugar com tanto carinho. Lá não tem show, não tem pastor famoso, só irmãos que oram com fé, dissera ela. Ana entrou, tímida, e foi recebida por uma irmã de vestes modestas e sorriso acolhedor. Você está procurando algo, minha irmã? Minha família está passando por um momento muito difícil, Ana contou, com a voz embargada. Meu marido está doente, e eu não sei mais o que fazer. A irmã a abraçou e disse: Venha hoje à noite. Às 20 horas tem o culto. Deus ouve as orações dos que creem. Naquela noite, André relutou em ira. Não adianta, murmurou. Mas Ana insistiu, e ele, mais por cansaço do que por fé, aceitou. Chegando à igreja, André se surpreendeu. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, cantando hinos à capela, com vozes que pareciam sair do coração. O ancião, um homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião com uma Bíblia nas mãos. Confia no Senhor de todo o teu coração, leu ele, em voz firme. André sentiu algo diferente. Não era emoção barata, mas uma paz que não entendia. Quando chegou o momento dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de um câncer após meses de oração. Outro irmão falou da restauração do casamento depois de anos de brigas. André ouviu, e pela primeira vez em meses, uma lágrima rolou não de dor, mas de esperança. No final do culto, o ancião anunciou: Irmãos, vamos orar pelos enfermos. Quem precisar de uma bênção, venha à frente. Ana olhou para André, que hesitou. Mas então, com dificuldade, levantou-se, apoiado na esposa, foi até a frente. Irmãos que nem conhecia o cercaram, põem as mãos sobre ele e começaram a orar em voz alta, com fé. Senhor Jesus, toca neste irmão. Restitui-lhe a saúde, como só tu podes fazer. André fechou os olhos. Não sentiu nada no primeiro momento, apenas o calor das mãos daqueles irmãos sobre seus ombros. Mas quando abriu os olhos, algo havia mudado. Uma força estranha percorreu seu corpo. Ele tentou mover os dedos, e eles obedeceram. Tentou dar um passo sem apoio, e conseguiu. Seu coração batia forte, não de medo, mas de uma certeza que não podia explicar. Eu estou me sentindo diferente, gaguejou, olhando para Ana, que chorava de joelhos. Os irmãos louvaram a Deus em voz alta, e o ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isto é obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Nos dias seguintes, André voltou ao médico. Os exames mostravam uma melhora inexplicável. Os nervos que antes estavam degenerando agora apresentavam atividade normal. O neurologista, espantado, balançou a cabeça. Não há explicação médica para isso.
É um milagre. André não precisou de mais provas. Ele e Ana começaram a frequentar a congregação cristã no Brasil todas as semanas. André foi batizado nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde mergulhou nas águas como símbolo de uma vida nova. Participou da Santa Ceia pela primeira vez, partindo o pão com lágrimas nos olhos, agradecendo por uma segunda chance. Sua oficina reabriu, e desta vez, ele não trabalhava apenas pelo dinheiro, mas para abençoar outros. Muitos clientes, ao saberem de sua história, também começaram a buscar a igreja. André aprenderá que a fé não era sobre milagres espetaculares, mas sobre confiar em Deus mesmo quando tudo parecia perdido. Uma noite, após o culto, um jovem aproximou-se dele, desanimado. Irmão André, eu também estou doente. Tenho medo. André colocou a mão no ombro dele e disse: Eu já estive onde você está. Mas aprendi uma coisa: Deus não nos abandona. Às vezes, a cura vem como nós pedimos. Outras vezes, Ele nos dá força para suportar. Mas Ele sempre ouve. Então, com um sorriso, acrescentou: Venha conosco. Vamos orar juntos. E ali, na simplicidade daquele lugar, onde não havia holofotes nem fama, mas apenas irmãos que amavam a Deus de verdade, mais uma história de fé começou a ser escrita. Lições que André levou para a vida. 1. A fé verdadeira não depende de emissão, mas de um coração sincero. 2. Deus age no tempo certo, e muitas vezes usa pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. 3. O milagre não é só a cura física, mas a transformação da alma. 4. A congregação cristã no Brasil não é uma religião de espetáculo, mas de oração, amor e obediência à palavra de Deus. Até hoje, André e sua família servem a Deus na CCB, não por obrigação, mas por gratidão. Porque ali, entre hinos cantados sem instrumentos e irmãos que se abraçam como família, eles encontraram não só a cura para o corpo, mas a paz para a vida. E foi assim que, anos depois, André se viu de volta àquele mesmo salão de oração, mas agora não como um jovem desesperado em busca de um milagre, mas como um servo de Deus que testificava com lágrimas nos olhos o poder da fé. Desta vez, ele não estava ali sozinho. Ao seu lado, uma mulher segurava sua mão com força, enquanto uma menina de cabelos cacheados, de uns 7 anos, olhava para o irmãozinho recém-nascido no colo da mãe. Era sua família, fruto de uma história que só Deus poderia ter escrito. A vida de André não tinha sido fácil depois da cura. As cicatrizes no corpo ainda doíam em dias de chuva, e as marcas na alma às vezes voltavam como sombras. Mas ele aprendeu que a fé não era a ausência de lutas, mas a certeza de que Deus estava no controle. Casou-se com Lúcia, uma irmã da congregação que o apoiou nos momentos em que as dúvidas tentavam voltar. Juntos, eles oraram por anos por um filho, até que, contra todas as expectativas médicas, Deus lhes deu não um, mas 2, a pequena Sofia e o bebê Davi, que agora dormia tranquilo nos braços da mãe. Naquela noite, enquanto os irmãos cantavam o hino ó, que amigam com vozes simples mas cheias de emoção, André sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que entrou naquele salão pela primeira vez, arrastando os pés, quase sem esperança. Agora, olhava para sua família e via o milagre não só na sua cura, mas na vida que Deus tinha reconstruído. Não era um final de conto de fadas, porque a vida ainda tinha seus desafios, contas a pagar, noites de insônia com o bebê, preocupações com o futuro. Agora ele sabia que não estava sozinho. E foi então que o irmão mais velho da congregação, o mesmo que o havia recebido anos atrás com um abraço apertado, se levantou e pediu para André dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele começou a falar, não com palavras ensaiadas, mas com a verdade que ardia em seu peito. Contou como Deus o havia tirado do fundo do poço, como a igreja o acolheu sem julgamentos, como a oração dos irmãos tinha sido seu sustento nos dias mais escuros. Eu pensava que o milagre era só não sentir mais dor, disse André, olhando para o salão lotado de rostos conhecidos. Mas o verdadeiro milagre foi Deus me ensinar a viver. Aqui, entre vocês, eu aprendi que a fé não é só para os momentos de crise, mas para cada dia, cada passo, cada respiração. Quando terminou, não houve aplausos, nem gritos de emoção exagerada. Apenas um silêncio respeitoso, quebrado pelo choro abafado de alguns irmãos. Depois, como sempre acontecia, os braços se abriram, e André foi envolvido por abraços sinceros, mãos que se estendiam para tocar seu ombro em sinal de apoio, sorrisos que diziam: nós sabemos. Nós também fomos tocados por Deus aqui.
E assim, mais uma vez, naquele salão simples, sem câmeras, sem propagandas, apenas com a presença de Deus e a fé de um povo, uma história de milagre se repetia. Não porque André era especial, mas porque Deus é fiel. Não porque a CCB promete soluções mágicas, mas porque ali, na obediência à palavra e no amor ao próximo, Deus continua agindo, transformando vidas, escrevendo histórias que o mundo não vê, mas que o céu registra com alegria. E André, com os olhos úmidos e o coração cheio, soube que aquela não era apenas sua história. Era a história de muitos, de quem já tinha sido curado, de quem ainda esperava, de quem lutava em silêncio. Era a história da igreja que não se curva às modas, mas se ajoelha em oração. Era a história de um Deus que não mudou, que ainda hoje ouve o clamor dos que o buscam de verdade. E assim, entre hinos, lágrimas e abraços, a fé de André, agora também a fé de sua família, continuava a crescer. Porque milagres não são só coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, para quem tem olhos para ver. Naquela mesma semana, enquanto André compartilhava seu testemunho na reunião de jovens, uma moça chamada Mariana ouviu cada palavra com o coração apertado. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela prima, depois de meses ouvindo que ali as coisas eram diferentes. Mas Mariana não acreditava mais em nada. Há 2 anos, os médicos tinham lhe dado um diagnóstico cruel, uma doença degenerativa que, aos poucos, tiraria sua capacidade de andar. As dores nas pernas já impediam de trabalhar, e as noites eram uma batalha contra o desespero. Enquanto André falava da mão de Deus que o levantou do chão, Mariana sentiu algo estranho no peito. Não era esperança ainda não. Era como se uma voz sussurrasse, e se fosse verdade? Ela tentou ignorar, mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, as lágrimas vieram sem permissão. Suas mãos, sempre frias e trêmulas, de repente sentiram um calor diferente, como se alguém a segurasse. No final do culto, a prima a levou até a frente, onde os obreiros oravam pelos enfermos. Mariana resistiu no início, mas quando a irmã de fé colocou as mãos em sua cabeça e começou a clamar em língua estranha, algo dentro dela se quebrou. Não foi um grito, não foi um choro alto, foi um suspiro profundo, como se ela finalmente deixasse Deus entrar onde só havia medo. Naquela noite, Mariana sonhou com um homem de roupas brancas que lhe estendeu a mão e disse: "Levanta-te." Ela acordou assustada, mas ao tentar se levantar da cama, percebeu que as dores haviam diminuído. Não sumiram por completo, mas era como se algo dentro dela tivesse sido reajustado. No dia seguinte, foi ao médico para mais um exame de rotina. O médico, que sempre a recebia com um olhar de pena, franziu a testa ao ver os resultados. Os marcadores da doença estavam normais. Não havia explicação. Ele balançou a cabeça e murmurou algo sobre a remissão espontânea, mas Mariana sabia a verdade. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, não foi arrastada, foi correndo. E desta vez, não sentou nos bancos de trás. Subiu ao púlpito com as pernas firmes e, com voz trêmula de emoção, contou como Deus tinha tocado sua vida. Enquanto falava, uma senhora na última fileira, que há anos orava por um filho viciado em drogas, sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração: "Assim como fiz com ela, farei contigo." E ali, entre lágrimas, ela soube que a batalha não era dela, era do Senhor. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São sementes que caem em terra boa e frutificam. André, que agora servia como diácono, via isso todos os dias: o jovem que largou as drogas depois de um sonho com Jesus, a mãe que recebeu o filho de volta depois de anos de oração, o homem que, após ser desenganado pelos médicos, voltou a trabalhar e hoje canta nos corais da igreja. E assim, a fé se multiplicava. Não por causa de homens, não por causa de métodos, mas porque Deus, em sua misericórdia, escolheu aquele lugar para mostrar que ainda hoje Ele cura, liberta e transforma. Não com espetáculo, não com alarde, mas no silêncio da oração, na simplicidade da obediência, no amor que não desiste. Porque milagres, afinal, não são para serem explicados, são para serem vividos. E naquela igreja, eles ainda acontecem. Todos os dias. Para quem crê. Era uma tarde quente de sábado quando a irmã Maria Aparecida chegou à igreja com o coração apertado. Há meses ela orava por sua filha, a Juliana, que havia se afastado de Deus e mergulhado em um relacionamento conturbado. As noites de choro eram muitas, as palavras de consolo dos irmãos em Cristo ajudavam, mas a dor de mãe parecia não ter fim.
Senhor, até quando? Ela sussurrava todas as noites, segurando a Bíblia aberta em Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Naquele dia, enquanto a irmã Maria Aparecida se ajoelhava no altar, o pastor fez uma pausa na pregação e olhou diretamente para ela, como se Deus mesmo tivesse colocado aquelas palavras em sua boca: há alguém aqui que está orando por um filho que parece perdido. Deus está dizendo, não é o fim. É só uma curva no caminho. Confie em mim. O coração dela disparou. Não era coincidência. Era Deus falando com ela. Na mesma hora, a cerca de 20 quilômetros dali, Juliana estava sentada no banco de um parque, olhando para o vazio. O namorado havia terminado tudo naquela manhã, deixando-a sozinha, com a autoestima destruída. Foi quando uma senhora, que ela nunca tinha visto antes, se aproximou e lhe entregou um folheto da CCB. Moça, Deus não desistiu de você, disse a mulher com um sorriso tranquilo. Juliana quase jogou o papel fora, mas algo a fez guardar no bolso. Naquela noite, incapaz de dormir, ela pegou o folheto e leu o versículo destacado: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Mateus 11h28. Uma lágrimas escorreram. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Sem entender direito por quê, Juliana pegou o ônibus na manhã seguinte e foi até a igreja. Quando ela entrou pela porta, a irmã Maria Aparecida, que estava na recepção ajudando com os hinos, levantou os olhos e quase desmaiou. Era a filha. Magra, com olheiras, mas ali. Viva. Em casa. As duas se abraçaram chorando, sem conseguir falar. Os irmãos ao redor sorriam, alguns também com lágrimas nos olhos, porque sabiam, aquilo era mais um milagre. Nos dias que seguiram, Juliana começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. As feridas do passado doíam, a vergonha de ter se afastado pesava. Mas a cada reunião, ela sentia algo diferente, uma paz que não vinha dela mesma. Até que, em uma noite de oração, ela se ajoelhou no altar e, entre lágrimas, entregou tudo a Deus. Senhor, eu não aguento mais sozinha. Toma minha vida. E Deus tomou. Não de forma espetacular, com trovões ou vozes do céu, mas no silêncio de um coração que, aos poucos, foi sendo sarado. Juliana começou a servir na igreja, primeiro ajudando na limpeza, depois na escola bíblica das crianças. Um dia, ela mesma levou uma jovem que conheceu na rua, uma garota que, como ela um dia, parecia não ter mais esperança. Anos depois, em um culto de testemunho, Juliana seguiu até o púlpito com um bebê no colo, seu filho, Davi, nascido depois que ela se casou com um irmão da congregação, um homem temente a Deus que a tratava como rainha. Ao lado dela, a irmã Maria Aparecida sorria, enxugando as lágrimas com o lenço bordado que ganhará no dia em que Juliana foi batizada. Eu pensei que minha filha estava perdida, ela disse ao microfone, a voz embargada. Mas Deus me mostrou que nada está perdido para ele. Basta confiar. E a igreja inteira, de pé, aplaudiu. Não era aplauso para elas, mas para aquele que faz todas as coisas novas. Porque ali, entre aquelas paredes simples, Deus continuava escrevendo histórias de redenção. Uma a uma. Para quem acreditava que, no lugar onde 2 ou 3 estavam reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles, não como uma promessa vaga, mas como uma realidade que muda vidas. E assim, o milagre de Juliana se juntou aos outros. Ao do jovem que deixou as drogas, ao da mãe que reencontrou o filho, ao do homem que venceu a doença. Porque na CCB, a fé não era só uma palavra bonita nos hinos. Era o ar que eles respiravam. Era a certeza de que, não importava quão escura fosse a noite, a luz sempre vencia. E sempre venceria. Naquela mesma noite, enquanto as irmãs ainda se abraçavam emocionadas no corredor da igreja, uma mulher chamada Marisa entrou pela porta dos fundos, como se quisesse passar despercebida. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar uma carta amassada. Ela tinha vindo pela primeira vez, arrastada por uma vizinha que não desistira de convidá-la, mesmo depois de tantos anãos. Marisa não acreditava mais em milagres. Há 2 anos, seu marido, Paulo, tinha saído para trabalhar e nunca mais voltado. A polícia disse que era mais um caso sem solução, um desaparecimento entre tantos. Ela se fechou no desespero, deixando até de cuidar dos 2 filhos pequenos.
As contas se acumularam, as esperanças se apagaram. Até que, naquela tarde, enquanto arrumava uma gaveta, encontrou um velho bilhete que Paulo tinha escrito: Deus cuida de nós. Confie nele. As palavras doeram como um soco no peito. Foi então que, sem entender por quê, ela aceitou o convite da vizinha. Enquanto o culto seguia, com os hinos subindo ao céu e as orações ecoando como uma corrente de fé, Marisa sentou-se no último banco, com medo de ser notada. Mas Deus já a tinha visto. Quando o pastor começou a falar sobre como o Senhor restaura o que o inimigo roubou, ela sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido, dado tudo o que tinha perdido. E então, como se fosse puxada por uma força maior, levantou-se e caminhou até o altar. Não disse nada. Só chorou. E as irmãs, as mesmas que tinham abraçado Juliana minutos antes, a envolveram em oração. Uma delas, a irmã Clara, segurou suas mãos e disse com voz firme: Deus não esqueceu de você, minha filha. Ele sabe onde seu marido está. E hoje, ele vai te dar uma resposta. Marisa queria acreditar, mas o medo era maior. Ainda assim, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com autoridade, algo dentro dela quebrou. Não foi um som, nem uma visão, foi uma certeza. Paulo está vivo. Naquela mesma hora, a mais de 100 quilômetros dali, em um quartinho escuro onde era mantido contra a vontade, Paulo ouviu um barulho na porta. Um homem que ele nunca tinha visto entrou e, sem dizer uma palavra, cortou as cordas que o prendiam. Corra, foi tudo o que ele ouviu antes de ver a porta se abrir para a liberdade. 3 dias depois, Paulo bateu à porta de casa. Marisa abriu e, por um instante, pensou que estava sonhando. Ele estava magro, com barba por fazer e os olhos cheios de um misto de medo e alívio. Deus me trouxe de volta, foi o que ele conseguiu dizer antes de cair de joelhos, agradecendo. Na CCB, quando souberam, não houve espanto. Só gratidão. Porque ali, eles já tinham aprendido que Deus não faz acepção de pessoas. Seja uma jovem como Juliana, libertada das garras da depressão, ou um homem como Paulo, arrancado das mãos da morte, o milagre era o mesmo, a prova de que, quando o povo de Deus clama, ele responde. E assim, mais uma história se juntou às outras. Mais um nome foi escrito no livro da fé daquela igreja. Porque na CCB, não eram só palavras que se pregavam, eram vidas que se transformavam. E cada testemunho, cada lágrima enxugada, cada família reunida, era um grito de que Deus ainda age. Ainda hoje. Ainda aqui. O milagre completo. Quando Paulo abriu os olhos no hospital, a primeira coisa que viu foi o rosto de sua esposa, banhado em lágrimas de gratidão. Os médicos, incrédulos, repetiam: não há explicação médica. Seu coração parou por mais de 10 minutos, mas aqui está você. Ele sorriu fraco, tocando o peito onde a dor antes o consumia. Não havia cicatriz, nem sequer um sinal do infarto massivo que o havia derrubado horas antes. Só paz. Só vida. Naquela noite, a CCB se encheu de vozes unidas em ação de graças. Paulo subiu ao púlpito, não com palavras ensaiadas, mas com a verdade crua de quem havia visto o abismo e sido puxado de volta: Deus não me devolveu para que eu vivesse igual. Ele me devolveu para que eu vivesse por ele. E ali, entre abraços e lágrimas, muitos entenderam: o milagre não era só a cura, mas a chamada a um convite para confiar quando tudo parece perdido. A reflexão que fica. Há quem diga que milagres são coisa do passado. Mas a fé não se alimenta de dúvidas, e sim de provas vivas. Paulo poderia ter sido mais uma estatística, Juliana mais uma vítima silenciosa da escuridão. Porém, onde o mundo vê fim, Deus vê começo. O verdadeiro milagre não é apenas o corpo sarado ou a mente libertada, é a alma que, ao ser tocada, nunca mais é a mesma. A lição. Deus não escolhe os imperfeitos para agir, ele escolhe os que creem, mesmo quando a fé é um fio tênue. O clamor sincero não volta vazio. Talvez você esteja hoje onde Paulo esteve, à beira do desespero, com medos que sufocam e noites que não acabam. Mas se há um povo que clama, há um Deus que responde. Não como nós queremos, nem quando esperamos, mas sempre no tempo certo. E assim, entre as paredes daquela igreja simples, mais uma história se tornou eternidade. Porque milagres não são contados apenas nos livros, eles respiram em quem ousa acreditar.